hoje, tá certo? Ó, vou começar o que é polígonos. Não liguem o microfone, por favor, por enquanto, para perguntar nada. Não liguem o microfone para perguntar nada, tá bom? Por favor. E, ó, por favor, tá certo? Aí tem assim, polígonos, circunferência e círculo. O que são polígonos? São figuras geométricas. O que são as figuras geométricas? São segmentos de uma reta ligada por um ponto chamado vértice, tá certo? Esse pontinho aqui A é uma vértice, aqui é o ponto A. Esse pontinho aqui B é outro ponto, é outra vértice. Esse pontinho aqui C é outro ponto, é outra vértice. E esse pontinho D é outro ponto e outra vértice. Gente, isso aqui é o quê? Digitem aí no chat. Que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Ó, que figura geométrica é essa aqui, ó? Da lousa, um quadrado. Ó, um quadrado. Aqui, ó, é um quadrado. Um quadrado é um polígono. Gente, olha a brincadeira com o celular. Quem apresentar de novo, eu vou mandar uma mensagem pro Roberto para poder retirar a pessoa, tá certo? E a pessoa não entra mais. Aí o pai pode me conversar comigo. Vou esperar por outra pessoa para estar apresentando. Eu mando já uma mensagem pro Não, Roberto. tia. Era porque o Caio tava apresentando, não tava vendo a tela da tia. E eu compartilhei pra tirar dele. Aí, tia. Mas deixem essas brincadeiras, tá certo? Quando eu Hum, entrar, vocês param essas brincadeiras. Viu? Aqui, ó. Aqui, ó. O que é um quadrado? É um polígono de 4 lados. E o que é um polígono? É uma figura geométrica, é um segmento de uma reta ligado aqui porque por 4 pontos, né? Então, ligado por pontos. E esses pontos chamados de vértices. Aqui são o quê? São os lados, as faces dos sólidos geométricos. Gente, se eu pegar aqui, eu tenho um retângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um paralelepípedo, não é? Aqui não é um paralelepípedo, eu comecei a explicar agora também, viu? Aqui é um paralelepípedo. Vocês percebam que aqui é uma face, né? E que face é essa? Como é o nome dessa face? Que figura geométrica é essa? Não é um quadrado, não, viu, gente? É um retângulo, é um retângulo. Isso aqui é um retângulo, isso aqui é o quê? Outro retângulo, não é? Isso aqui é o quê? Outro retângulo e outro retângulo. Figura geométrica são ligamentos de retas que elas se unem pelo único ponto. Então, se eu ligar essa reta com essa reta, eu ligo o ponto A, essa reta com essa reta, eu tenho um ponto B, essa reta com essa reta, eu tenho um ponto C, essa reta com essa reta, eu formei um ponto D. São segmentos de reta ligados pelo único ponto. E se eu pegar várias figuras geométricas, eu faço o quê? Um sólido geométrico. Um sólido é uma figura tridimensional, onde eu possa pegar, ela tem volume que eu posso colocar um líquido dela. Mas na figura geométrica, eu posso pegar ela aqui na minha mão, essa figura aqui? tia, a borracha é um sólido geométrico, então? A borracha ela é um sólido geométrico. Ó, isso aqui, ó, essa caixinha aqui é um sólido geométrico. Mas essa caixinha aqui tem essa face aqui, ó. Não tem, ó? Esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo e esse. A formação de várias figuras geométricas juntas, interligadas por um ponto, eu formei um sólido geométrico. O sólido geométrico é um objeto tridimensional onde eu posso tocar. Mas a figura geométrica plana é o quê? É só uma imagem. É uma imagem de uma face de um sólido geométrico, tá certo? Pronto, né? Eu queria só que vocês soubessem mais ou menos o que é a diferença. Outra coisa. Gente, eu tenho uma imagem aqui, ó.
essas figuras aqui, elas são sólidos geométricos ou elas são figuras geométricas? Tia, são figuras geométricas. Não. Olha aqui, ó. Sólido geométrico. Eles são sólidos geométricos. Por que são sólidos geométricos? Porque pode pegar, tia. Porque tem mais de uma face. Porque o quê? Fala de novo. Porque tem mais de uma face. Porque tem mais de uma face. Todo sólido geométrico tem mais de uma face. Uma figura geométrica, ela só tem uma face. Um sólido geométrico é o composto de várias faces interligadas por pontos. Pronto. Ó, aqui eu tenho o quê? Uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadricular. A gente vai estudar só isso aqui, viu? São os poliedros. A gente tem uma esfera, um cubo, um prisma pentagonal. Por que é pentagonal? Porque ele tem 5 lados, ó. Um prisma quadricular, prisma triangular, pirâmide retangular, prisma hexagonal, cone e cilindro. Todos esses são poliedros de sólidos geométricos, tá certo? Gente, olha aqui também. Vocês estão percebendo? Depois a tia vai mostrar todas essas figuras abertas, elas bem abertinhas, e depois a tia vai montar com vocês na próxima aula, tá certo? Aqui, ó. Essas aqui são figuras geométricas, não são? São figuras geométricas. Aqui, ó. Aqui é uma figura geométrica, aqui é uma figura geométrica, aqui é uma, outra e outra. Mas se eu juntar todas essas figuras geométricas, eu vou fazer o quê? Um sólido geométrico. Se eu recortar essa figura aqui, ó, todinha, e montá-la, eu vou formar um sólido geométrico. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras geométricas, mas a partir do momento que eu junto essas figuras, eu formo um sólido geométrico. Agora eu vou começar a explicação de hoje, tá certo? Tem assim. Já olhar a hora, não me perco todinha, passou 10 minutos de aula. Ó, polígono, circunferências e círculo. Gente, se eu vou explicar qual é a diferença de uma circunferência para um círculo. Gente, circunferência não é a mesma coisa de círculo, não. Tirem isso da cabeça de vocês. Isso aqui, ó, é um círculo, é uma circunferência. Essa laranja. Vocês acham que é o quê? Círculo. É uma esfera, mas é um círculo ou circunferência? Um círculo? Circunferência. Círculo, muito bem. O círculo é um sólido geométrico, gente. Círculo e circunferência não são a mesma coisa. Sólidos geométricos são aqueles compostos de várias fases interligados por pontos. Aqui, ó, aqui é um sólido geométrico, aqui é um círculo. Mas a circunferência é só a linha desenhada aqui, ó. A circunferência é como se fosse a figura geométrica e o círculo é um sólido geométrico. Gente, quando vocês virem na prova o círculo e a circunferência, elas não são as mesmas coisas. Vocês jamais digam isso. Círculo é o quê? O sólido geométrico. É a composição que aqui a gente percebe que ela está no total, tá certo? Ela não é só uma linha, não. Eu posso pegar nessa laranja que ela tem uma forma de um círculo. A circunferência é só aqui o diâmetro do círculo. É só a linha que envolve o círculo. Se esse círculo aqui tiver todo composto aqui dentro, todo preenchido, é um círculo. O círculo é essa parte aqui total preenchida e a circunferência é só o diâmetro, é só a linha que forma o círculo, circunferência. Pronto. Agora eu vou começar a minha leitura, tá certo? Tem assim, ó. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam seguintes características. O lado são segmentos de reta, quer dizer, outra coisa. Acho que tem aqui quadriláteros. Círculo.
que quadrilátero só é depois. Poliedros. Não, tem não. Ó, aqui. Mas pra mim tinha quadrados aqui falando. Tem quadrilátero. Eu vou chegar aos quadriláteros. Primeiro eu vou falar aqui. Pronto. Ó, se eu fizer assim, ó. Ele é o quê? Um quê? O quadrado, tia. Um quadrado. E um quadrado é um quadrilátero. Por quê? Porque ele tem 4 lados. Se eu fizer essa figura aqui, ó. Aqui é um quadrado ou um quê? Vou botar mais Não pra dá pra ver, tia. aqui, ó. Ó, tá aqui um quadrado, né? Aqui o quadrado. Isso aqui, ó. Isso aqui é um quadrado. Isso aqui é o quê? Hein? Isso aqui é um quadrado, isso Um aqui é retângulo. um retângulo. Gente, um retângulo é um quadrilátero? Um retângulo é um quadrilátero, gente? Sim. Por quê? Porque um quadrilátero é um polígono de 4 lados. E se eu fizer assim? Se eu tiver um losango? Se eu tiver aqui um losango? Esse losango é um quadrilátero? Hein? Esse losango aqui é um quadrilátero, gente? Hein? Sim. Sim, porque quadriláteros são polígonos de 4 lados. O quadrado é um quadrilátero porque eu tenho 4 lados e eles são iguais. O retângulo é porque eu tenho 2 lados iguais com 2 lados iguais, né? 2 lados paralelos com 2 lados paralelos. E o losango eu tenho 4 lados iguais, mas ele é uma forma invertida do quê? Do quadrado. Polígono ou quadriláteros são polígonos de 4 lados, tá certo? Vou apagar. Gente, ó aqui. O que figura geométrica é essa? Um triângulo. Triângulo. Triângulo é um polígono de quê? De 3 Três lados. lados. Pronto. Aí os outros. O pentágono é um polígono de 5 lados. O pentágono é um polígono de 5 lados, ó. Vamos ver quantos lados tem aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente conta os polígonos? A partir dos lados. Vamos ver o que é aqui, ó. Você sabia? Tem assim. A palavra polígonos vem do grego poli, que significa muitos. E gono, que significa ângulo. Quer dizer, a gente conta a partir dos ângulos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho duas arestas interligadas, a formação dela dentro da figura forma o quê? Um ângulo. Um ângulo, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 ângulos, eu tenho que ter pentágono. Gente, vocês precisam aprender, pelo menos agora, essa primeira coluna, tá certo? Número de lados e polígonos. Aprendam essa primeira coluna. Leiam, releiam, pesquise até você aprender, tá bom? Tem assim. Ó, triângulo é um polígono de 3 lados, porque tem 3 ângulos. Quadrilátero é um polígono com 4 lados, ó. É um polígono com 4 lados. Se é um polígono com 4 lados, é denominado quadrilátero. Aí, pentágono é um polígono de 5 lados. Hexágono, um polígono de 6 lados. Heptágono, um polígono de 7 lados. Vocês pesquisem esses nomes na internet, gente. Aprendam a pesquisar também, tá certo? Porque eu falo, mas pesquisem também. Eu boto lá no Tem Google. aqui.
uma figura de 7 lados. Aí ele vai mostrar um heptágono, tá certo? Aí você vai lá e olha, tá bom? Pesquisa, anota, escreve, estuda além. Não se ape... O livro é essencial, mas não se apegue só ao livro, não. Pesquise de outras fontes. Ó, octógono é um polígono de 8 lados. Eneágono é um polígono de 9 lados. Decágono, um polígono de 10 lados. E um decágono, um polígono de 11 lados. Vocês podem continuar a leitura, mas os mais importantes é até o decágono, tá certo? Gente, viu? Polígonos são o quê? São figuras geométricas interligadas por linhas interligadas por quê? Por linhas formando um ponto. Aqui eu tenho essa linha com essa linha, eu formei o ponto A. Essa linha com essa linha, eu formei o ponto B. Esse com esse ponto C, esse com esse ponto D e aqui o ponto E. A partir desses dois lados aqui, ó, dessas duas linhas, dessas duas arestas, eu formo o ponto A. Viu? Figuras geométricas são segmentos de retas ligadas por um ponto. E os sólidos geométricos são o quê? São sólidos que fazem a composição de várias faces. Por exemplo, uma pirâmide é uma composição de vários triângulos, não é? Se eu pegar um triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, eu formo o quê? Uma pirâmide, tá certo? Agora aqui, vamos passar tipos de polígonos. Tipos de polígono. Ó, triângulo é um polígono de 3 lados, ó. Triângulo é um polígono de 3 lados. Aí tem assim, os pontos A, ponto B e o ponto C, né? Ponto A, ponto B e ponto C. Aqui eu sei o quê? Que é um polígono de 3 lados, tá certo? Figuras geométricas são segmentos de retas formados interligados por pontos. E se eu pegar várias figuras geométricas e montar, eu vou formar um sólido geométrico. O sólido geométrico é o quê? Uma figura tridimensional. E a figura geométrica plana é uma imagem, tá certo? Pronto. Aí, triângulo é um polígono que tem 3 lados, tá bom? Esse lado aqui, esse lado e esse lado, quando eu coloco só um aqui, ó, essas linhas assim, cortando, eu tô identificando para vocês que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Se eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, como é que é o nome desse triângulo? Leiam aí na página 195. Um triângulo com 3 lados iguais é chamado de quê? Triângulo o quê? Triângulo equilátero, tia. Equilátero. Pronto. Gente, por que é um equilátero? Porque tem 3 lados com a mesma dimensão. Tá certo? Equilátero. Um triângulo equilátero tem 3 lados com a mesma dimensão. Quer dizer o quê? Que se eu pegar daqui para cá, A, B é igual a BC, que é igual a CA. Isso aqui quer dizer o quê, tia? Quer dizer que se eu pegar essa linha e medir para cá, ela vai medir, por exemplo, 10 centímetros. Se eu pegar a mesma linha e medir para cá, vai ficar o quê? Também os mesmos 10 centímetros. E se eu pegar uma linha daqui para cá, vai medir também os mesmos 10 centímetros. Quer dizer que AB tem a mesma medição de BC, que tem a mesma medição de CA. Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, tá certo? Tem 3 ângulos e tem 3 lados iguais, tá certo? Um triângulo equilátero tem 3 ângulos e 3 lados iguais, viu? Aqui, ó. Eu quero dizer o quê? Que AB tem uma medida, que é a mesma medida de BC, que é a mesma medida de CA. Pronto. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Quando eu terminar de corrigir isso aqui, ou de explicar isso aqui, na hora da correção, releiam de novo.
Vou apagar aqui. Vou agora explicar um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele é assim. Aqui e aqui, ó. Gente, vocês perceberam que o triângulo isósceles, ele tem essas duas medidas iguais e essa medida diferente, tá certo? Um triângulo isósceles, ele tem duas medidas iguais e uma medida diferente, tá bom? Duas medidas iguais e uma medida diferente, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Somente dois lados têm a mesma medida. Se eu tenho dois lados com a mesma medida, então eu pressuponho que a terceira medida, ela é diferente, tá certo? Aqui eu vou colocar A, B e C. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? DE é igual a, ó, AB é igual a BC, tá certo? Essa medida aqui, ó, é igual a essa medida, mas essa medida aqui, ela é o quê? Diferente. Ela é diferente, tá certo? Vocês já têm até na explicação aqui, ó. Medida DE é igual à medida EF, porém a medida DE é igual à medida EF, viu? Olha aqui, ó. Essa medida aqui, ó, AB tem a mesma medida de BC. Porém, a medida AC, ela é o quê? Uma medida diferente, tá certo? Olha aqui, ó. AB é igual a BC. No triângulo isósceles, eu tenho o quê? Duas medidas iguais e uma medida diferente, tá certo? No triângulo equilátero, ele tem o quê? Duas medidas. E no triângulo equilátero, ele tem as três medidas iguais, mas no triângulo isósceles, eu tenho a medida AB, que é igual à medida ABA. A medida aqui, ó, AB é igual à medida BC. Porém, a medida AC é diferente da medida AB e da medida BC. Pronto, viu? Basta saber só disso, tá certo? Ó, no triângulo isósceles, eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. Vou apagar. Vou pegar agora o triângulo aqui escaleno. No triângulo escaleno, vocês percebem que o quê? Que é um triângulo, porque eu tenho três ângulos, a composição deles são três lados, e eu, por consequência, tenho três ângulos, mas eu tenho três medidas diferentes. Eu tenho três medidas diferentes, não é? A medida IG é diferente da medida GH, que é diferente da medida HI, que é diferente da medida IG. Todas as medidas, se nós formos fazer um triângulo escaleno, precisa ter as medidas diferentes. Aqui pode medir 12, aqui 6 e aqui 4, tá certo? É um segmento de reta, é um polígono segmento de reta formada por pontos que tem ângulos internos, porém é um triângulo. Porém, tem as medidas diferentes. Como as medidas diferentes, ele não é um triângulo igual aos outros. Ó, triângulo equilátero tem três lados iguais, com três medidas iguais, e por consequência são os três ângulos iguais. Triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais, por consequência eu tenho o quê? Dois lados iguais e um diferente, não é? Eu tenho dois ângulos iguais e um diferente. E no triângulo escaleno, eu tenho três medidas diferentes, porém, eu tenho o quê? Três ângulos diferentes, tá bom? Agora passa aqui, ó. Página 196. Página 196, tá certo? 196. Eu vou começar aqui a leitura. É assim. De acordo com as medidas de seus ângulos, podemos classificar os triângulos em
retângulo, acutângulo e obicutângulo, né? Retângulo, aqui a gente estava falando dos triângulos a partir dos lados, agora nós iremos falar dos triângulos a partir dos ângulos, tá certo? Gente, a tarefa de casa eu vou colocar só a página 202. Vocês querem que eu explique a página 202 ou vocês querem que eu explique os triângulos a partir do ângulo? Explica de a página 202 lá, vai, por favor. É melhor. Melhor. Fica muito conteúdo para dar de uma vez, não é? Vou explicar a página 202. Tem assim, ó, escreva o nome do polígono representado nas imagens a seguir. Você vai... Não tem uma estrela, né, na primeira? Na primeira não tem uma estrela, assim, ó. A primeira tem uma estrela. Você vai fazer o quê? Contar o quê? Os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai dizer que é o quê? Se é um quadrilátero, se é um quadrilátero, se é o quê? Um triângulo, se é o quê? Um decágono, um octógono, tá certo? Viu? A partir dos lados, você vai dar o nome da figura geométrica, tá certo? Aí aqui eu tenho essa placa, o triângulo, e eu tenho essa figura que tem 6 lados. Vocês vão olhar lá. Como é o nome que nós vamos classificar a partir dos lados. Aí tem assim, escreva a quantidade de lados, a figura, o vértice de cada polígono e preencha, né? O número de lados, ó, daqui, tem a figura aí, não tem? Você vai olhar a figura, você vai colocar o número de lados, o número de vértices, que é o quê? Os de vértices. É o número de quê? Das pontinhas. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um lado e aqui tem um lado. Esse pontinho aqui é um vértice, tá bom? Esse é um lado e esse é outro lado. Esse pontinho aqui é um vértice. Essa formação que tá aqui dentro é um ângulo. Viu? Ó, aqui, ó, tem um lado, outro lado, né? Aqui nesse pontinho é um vértice. E aqui é o quê? Um ângulo. Lado, vértice, que é o pontinho que liga. E aqui é um ângulo, tá certo? Um ângulo, tá bom. Aí você vai contar em todas essas figuras geométricas, tá bom? Todas essas figuras geométricas que tá mostrando aí, você, nesse pequenininho aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, você vai contar dessas figuras aqui em cima, tá certo? Aí tem o próximo aqui. Observe os polígonos e responda a questão. O que os polígonos têm em comum? Você vai contar o que? Os lados de todos esses polígonos, para saber se eles têm a mesma quantidade de lado ou não. Gente, ó, o meu já são 9h19. A tia já vai sair, porque a tia entra muito tarde na outra sala, tá certo? Eu sei que é um conteúdo Tchau, tia. extenso. Calma aí. Eu sei que é um conteúdo extenso, mas vocês precisam prestar atenção. Porque eu trago imagem, eu trago figura, eu desenho, eu deixo vocês perguntar, eu pergunto a vocês, peço para vocês lerem um livro, tá certo? Vocês passaram a aula todinha falando do Naruto. Eu só não posso dar aula sobre o Naruto, porque o Naruto, por favor, ele não cai no Enem. E para você se formar um desenhista, você tem que entrar no Enem, entrar na faculdade, tá certo, gente? Viu? Isso aqui tudo requer. Todo mundo tem que aprender matemática e português. É no mínimo, para você querer fazer qualquer coisa na vida. Tá certo? Vocês sabem, vocês pensam que esses artistas aí do meio do mundo, eles vão e pronto, eles fazem 1000 testes, eles fazem aulas, eles fazem cursos, fazem faculdades, tá certo? Até as dançarinas do Faustão. Tia, vai ser só a página 202? Viu, gente? Vocês precisam aprender português e matemática. É o mínimo. E redação. Sim. Oi. É só a página 202 ou a 203? Não, só a página 202. Porque a 200, as outras, eu vou, se der certo, eu faço até aqui com vocês. Aí, na próxima aula, eu falo o quê? Eu explico a partir dos ângulos,
né? A partir dos ângulos. E eu explico os quadriláteros, que vai dar, a partir dos ângulos, os quadriláteros e a circunferência, que eu já dei até uma coisa, né? Aí a gente faz o restante da tarefa, tá bom? Viu? Aí eu deixo para um dia, por exemplo, na quinta-feira, Certo. corrige tudo e tira todas as dúvidas, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Tchau, tia. Oi, gente, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus, né? Que todo mundo está bem. Meus amores, primeiramente, né, desejar a vocês uma ótima quarta-feira, certo? E para dar logo um recadinho a vocês, certo? Para que vocês avisem aos pais de vocês, certo? Que o calendário para a correção dos livros já está disponível, tá certo? Tem um calendáriozinho. Por exemplo, na semana que vem, vocês do quinto ano não vão para a escola todos os dias, de terça a sexta, certo? Tem um calendáriozinho, tem o dia do quinto ano. Por exemplo, o dia do quinto ano é quinta-feira. Vocês do quinto ano vão para a escola quarta-feira para corrigir os livros de vocês? Não, só no dia do quinto ano. Então, avise aos pais de vocês